Senhoras e senhores, bom dia. Retomamos a programação do Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário. Este evento está sendo conduzido por mim, Poliana Mendes, tem 1,64 m de altura, pele clara, cabelos castanhos compridos e olhos claros. Estou usando um vestido preto. Informamos que eventuais perguntas aos palestrantes ou aos participantes do Prêmio Auditoria de Geração de Valor poderão ser encaminhadas por meio do WhatsApp, acessível pelo QR Code disponível nas laterais do auditório e na descrição do evento no YouTube. As perguntas aos participantes do prêmio serão respondidas de acordo com a disponibilidade de tempo e as perguntas aos palestrantes do dia serão respondidas durante a mesa redonda. Informamos ainda que o link para a participação na votação do Prêmio Auditoria de Geração de Valor estará disponível hoje às 17h30. Neste momento, para a apresentação da palestra sobre planejamento estratégico de auditoria interna alinhada ao modelo de capacidade de auditoria interna, compõe a mesa da Universidade Federal de Minas Gerais, Terezinha Vitória de Freitas Silva, que é a auditora-geral adjunta, doutora em Ciências Contábeis e Administração pela FUCAB Business School em Vitória, mestre em Administração de Empresas, Contabilidade e Finanças pela Unipel, especialista em auditoria interna pela Universidade Federal de Minas Gerais, graduada em Ciências Contábeis pela Newton Paiva e possui certificado pelo Certified Internal Control Specialist. E Alexandre Costa de Andrade, que é auditor graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui MBA em Gestão Financeira e Controladoria pelo SENAC Minas Gerais. Para a condução dos trabalhos, tem a palavra a doutora Terezinha Vitória de Freitas Silva. Prezados, bom dia a todos e a todas. Vou fazer minha autodescrição. Sou Terezinha Vitória, sou uma mulher de estatura média, tenho cabelos claros, loiros, estou usando roupa branca e um blazer bege. Bem, primeiramente, gostaria de agradecer, ao convite para a gente estar aqui trocando experiência com os nossos colegas, de trabalho. A gente está todos seguindo os mesmos normativos e a intenção, para uma boa governança, a gente padronizar os nossos procedimentos. Já está? Deu certo? Ah, tá. Ok. Acho que está. Bom, aqui ela já fez a nossa apresentação. O que a gente vai trazer hoje aqui para vocês? A gente vai estar apresentando o planejamento estratégico da auditoria alinhado ao IACM. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa universidade, Universidade Federal de Minas Gerais. Vou apresentar a nossa auditoria interna, o plano baseado em riscos, o planejamento estratégico, o modelo de capacidade, IACM, e o programa de gestão de melhoria da qualidade. Bem, qual que é o objetivo da nossa instituição? Então, sempre quando a gente pensa no planejamento estratégico, a gente tem que ter um olhar para a instituição e verificar o que ela faz para a gente conseguir estar alinhada e realmente alcançar os nossos objetivos. Então, o FMG, o objetivo é geração, desenvolvimento, transmissão e aplicação de conhecimento. Então, quais são os órgãos administrativo? Os órgãos de deliberação superior, Conselho Universitário, nós temos a nossa reitora Sandra, que é a presidente do Conselho, os órgãos de fiscalização econômica e financeira, Conselho de Curadores, os órgãos de administração, pró-reitorias, reitorias, os órgãos de ensino, pesquisa e extensão. Esses órgãos são indissociáveis, trabalham sempre em conjunto. E aqui cabe a gente destacar que a auditoria ela faz um trabalho de assessoramento ao Conselho Universitário. Então, nós temos algumas fundações, 5 fundações, que a gente trabalha de maneira gerencial, de modo a assessorar esse conselho, ajudando mesmo na prestação de contas, fazendo essa pré-avaliação para o Conselho Universitário. Bem,
Então, o que nós temos como o objeto aí que a gente começa o nosso trabalho? Nós temos o PDI da universidade, que é o Plano Institucional. Então, é nele que a universidade detalha as metas, né, a serem alcançadas, tem os projetos pedagógicos. Então, é importante também ressaltar que esse PDI ele é confeccionado, né, juntamente com todos da administração. Tanto as pró-reitorias quanto a unidade acadêmica, todos são consultados. Então, a construção ela é feita de forma dialogada. E o nosso PDI atual ele foi elaborado aí em 2024 a 2029. E a universidade está aí caminhando para o centenário. Ano que vem, a universidade faz 100 anos. Hoje, a universidade ela é só 30 anos mais nova, vamos colocar aqui a cidade de Belo Horizonte. Então, é uma curiosidade. Para quem não conhece, vamos conhecer Minas. Né? Estamos lá para o que vocês precisarem. E a auditoria, né? Eu trouxe aqui alguns marcos. O que aconteceu com a nossa auditoria desde aí o seu início? Hoje a auditoria tem 51 anos. Né? O seu primeiro estatuto, lá bem arcaico, né? Está em 1972. Quando foi em 1974, ele foi efetivamente implementado. 1985, tem a resolução que aprova o regimento da auditoria. 2008, aprova o regimento, o segundo regimento. Então, teve aí um processo aí de evolução. Né? 2018, né, a auditoria ela entra, né, como órgão de assessoramento ao Comitê de Governança e Gestão de Risco. Então, assim, a auditoria sempre tentando impulsionar a instituição para que ela alcance essa instituição do Comitê de Gestão de Riscos. Então, vem a política, né, de gestão de risco em 2020. Quando chega 2021, a gente tem a nossa aprovação do regimento interno, seguindo aí os novos normativos. Então, quando eu entrei para a gestão, em 2016, eu já comecei a trabalhar nessa nova resolução, né, com esse novo regimento, atendendo os normativos da CGU. Hoje, a gente temos aqui que enfatizar que os normativos da CGU têm nos ajudado bastante para melhoria aí dos processos e a maturidade em si da nossa auditoria. E em 2023, a gente aprova a política de serviços de consultoria. Então, essa é uma fase nova, né, para a gente, e que a gente já percebe aí o quanto é muito melhor a gente trabalhar com serviço de consultoria, né, gente? Eu não sei se todos aqui já trabalham, a gente consegue trabalhar de forma mais preventiva. Né? Quando a gente está atuando com auditoria, a gente não consegue trabalhar muito dessa forma. Né? A gente acaba vendo os processos que já foram efetivados. Então, no meu modo de ver, a consultoria ela consegue trabalhar de maneira mais efetiva, juntamente com a gestão e com esse processo de melhoria. Bem, e onde estamos, né, no organograma aí da instituição? A auditoria ela está diretamente ligada ao Conselho Universitário, que é o órgão máximo, né, da universidade. E o seu, né, dentro da estrutura, quais são as competências? O trabalho de auditoria, né, e de consultoria, visando aí a melhoria da governança, integridade e gerenciamento de risco. Naquela portaria que eu comentei, a auditoria ela entra como órgão assessor aí dessa comissão, né, de gerenciamento e gestão de riscos. Hoje, a universidade ela tem gestão de riscos, não estaria no patamar que está, mas ainda não está institucionalizada. A gestão de riscos, a auditoria fez até um projeto piloto, né, para impulsionar a administração, mas é muito diverso. Né? A universidade os temas são muito diversos, mas a gente precisa caminhar com isso. Então, hoje, nós temos, né, um auditor-geral, eu que sou auditora-geral adjunta, o corpo técnico de 5 auditores, 2 contadores e um servidor na secretaria.
Então, você olha, realmente tem um mundo. Vou mostrar o nosso universo auditado. Então, são pouquíssimas pessoas. Então, a gente tem que trabalhar de maneira bem assertiva ali para conseguir priorizar os processos. Bem, quais são... Trouxe aqui alguns normativos, né, que a gente segue, que é a Instrução 3 da CGU, que ela aprova o referencial técnico de auditoria. A Instrução Normativa 8, que ela traz aí o manual, né, o que é o MOT, que é o Manual de Orientações Técnicas. Temos a Instrução Normativa 5, que ela dá um direcionamento como que deve ser o nosso PAIT e o nosso RAIT, que é o Planejamento, né, Anual de Auditoria Interna e o Relatório de Atividades de Auditoria Interna. E seguimos também as normas internacionais, que são os IPPFs do IA, né, que a gente consegue guiar, né, nessas boas práticas e melhoria, promovendo aí uma consistência e qualidade aí dos serviços prestados. Bem, aqui está o nosso universo de auditoria. Então, é gigante, a gente tem 3 campings. A auditoria está no campus Pampulha, nós temos o campus Saúde, o Hospital Universitário, o campus em Montes Claros, nós temos as moradias universitárias, 5 restaurantes, 25 museus de centro de ciências, 3 fazendas. Então, assim, realmente é um universo gigante que a gente precisa trabalhar com as prioridades, né, para conseguir desenvolver o nosso plano. Aqui é só a título de curiosidade. Hoje a gente tem 94 cursos, né, de graduação presencial, temos 91 cursos de mestrado, 69 de doutorado. Bem, como que a auditoria faz o seu planejamento, né, mediante um número pequeno de servidores para um universo aí gigante? Então, a gente pega aquele PDI que eu comentei, né, lá, o planejamento estratégico da universidade, onde é definidas as metas, né, de cada pró-reitoria, diretoria. A gente lista, né, os objetivos específicos e os riscos para se alcançar aquele objetivo. Então, com isso, a gente consulta os donos dos riscos, né, para a gente fazer esse mapeamento e fazer uma graduação aí de prioridades no que a gente vai trabalhar durante o ano. Então, assim, as pró-reitorias, diretorias, elas classificam para a gente os riscos e a gente também, né, na auditoria, a gente consegue mapear esses riscos para que a gente consiga definir aí o nosso universo que a gente vai auditar dentro do exercício. Bem, aqui eu trouxe, né, um mapinha, nosso mapa de calor aí com as prioridades, né, o nível de risco ele é avaliado, né, levando em consideração o resultado dessa combinação de impacto e probabilidade. Então, os pró-reitores, a gente classificou com peso 4, e a auditoria, pela sua visão holística, a gente consegue ter um peso maior aí para a gente conseguir priorizar os nossos processos, né? Então, os objetos da auditoria a gente faz com base em riscos, né, pegando os riscos mais elevados e com base em trabalhos aí já realizados também anteriormente. Bem, agora a gente vai entrar aqui no nosso planejamento estratégico, né, alinhada ao IACM. Vou passar a palavra para o Alexandre, que ele vai dar continuidade aí, ao nosso objeto fim que a gente veio estar aqui hoje. Palavra. Muito bom dia a todos e a todas. Meu nome é Alexandre Costa, sou um homem de pele clara, 1,75 m, olhos castanhos escuros, estou usando um terno preto e uma blusa social branca. Eu gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite e dizer que é um prazer poder compartilhar com vocês um pouco do que a nossa auditoria interna ela tem desenvolvido aí ao longo dos anos em termos de construção de um planejamento estratégico, em termos de implementação de um modelo de capacidade, como é o IACM, e ao longo da apresentação eu vou trazer também aqui alguns resultados que nós alcançamos aí nos últimos anos e falar um pouco também sobre o nosso programa de gestão e melhoria da qualidade. Quando começamos a pensar em planejamento estratégico dentro da nossa auditoria, isso foi lá em 2017, 2018, a primeira pergunta que a gente tentou responder foi para qual que é a necessidade disso, de um plano estratégico.
E a resposta ela veio com o entendimento ali do contexto no qual a nossa unidade estava inserida. A nossa auditoria ela sempre foi um pilar ali em questões de assessorar a administração da universidade em termos de governança, gestão de riscos, controles internos, e a universidade está dentro de um ambiente de constantes transformações, sejam elas tecnológicas, sejam elas em termos de regulação. Então, a gente precisava entender qual é o serviço que nós estamos prestando hoje e qual é o serviço que nós queremos prestar num futuro de médio a longo prazo. Então, a resposta a essa necessidade de um plano estratégico, ela surgiu daí, do entendimento desse contexto. E uma coisa interessante é que, buscando algumas informações no site do Instituto dos Auditores Internos, o IA, eu me deparei com um artigo, coloquei o link dele ali na tela. O nome do artigo é qual a necessidade de se estabelecer um plano estratégico para a auditoria interna. E a autora ela discorre exatamente sobre isso, essa diferenciação entre um plano estratégico e um plano de auditoria baseado em riscos. Hoje, esses conceitos eles estão muito bem sedimentados dentro da auditoria da UFMG. A gente já conseguiu identificar que um plano estratégico ele é mais amplo, ele é mais estratégico, como o próprio nome diz. O propósito dele é definir a missão, visão e os objetivos estratégicos ali no médio e longo prazo. E o horizonte temporal é em torno ali de 3 a 5 anos, enquanto o plano de auditoria baseado em riscos ele tende a ser mais operacional, definição das atividades que nós vamos executar ali no ciclo de auditoria. Então, respondendo primeiro o porquê da realização do plano estratégico, a gente tentou identificar como isso poderia ser feito. E o primeiro passo foi a definição do horizonte temporal. Os últimos 2 ciclos de planejamento estratégico da auditoria da UFMG, eles foram construídos para um período de 3 anos. Isso não foi por acaso. Nós construímos objetivos e construímos metas, e para não se perder no meio do caminho, nós não quisemos estabelecer um horizonte temporal muito grande. Até para a equipe não se sentir desmotivada e, de alguma forma, aquelas metas que nós estabelecemos não parecerem inatingíveis. Então, dentro do nosso contexto, dentro da nossa realidade, o horizonte temporal de 3 anos foi o mais adequado. Fizemos ali também uma análise de ambiente. Para isso, nós utilizamos ali uma matriz SWOT, para identificar nossas forças e as nossas fraquezas, as nossas oportunidades e ameaças que nos cercavam. Procuramos estabelecer também um plano de ação, e para isso nós tivemos que responder o que a gente precisava fazer, por quê, como, onde, quando, quem faria e quanto isso iria custar para a nossa unidade. E, sabendo também que a gente não conseguiria abraçar o mundo, a gente optou também por trabalhar com ações priorizadas. Então, através da matriz GUT, de gravidade, urgência e tendência, fizemos ali a classificação por prioridades das nossas ações. Não menos importante, buscamos, claro, ali trazer o engajamento da equipe. O plano estratégico ele não pode ficar também só a cargo do chefe de auditoria e depois ser engavetado. Você tem que trazer a equipe, que é a equipe que vai, de fato, executar esse plano estratégico. Então, ela tem que saber o que ela está fazendo. E nós buscamos trazer a equipe para junto do processo de construção. Em relação à orientação para resultados, claro, estabelecemos ali metas, indicadores e um calendário de monitoramento. Então, basicamente, essa foi as etapas de construção do nosso plano estratégico. Aqui está a nossa linha do tempo. O primeiro plano foi construído lá em 2018, para vigorar só por 2 anos mesmo. Nesse período, nós ainda não utilizávamos a metodologia do IACM. Então, logo na sequência veio 2020, que foi um período complicado, Foi o período de pandemia da Covid-19 e, ao mesmo tempo que foi um período ali de dificuldades, foi também um período de construção, porque os auditores da época já começaram a trabalhar, a entender o modelo de capacidade do IACM para já aplicá-lo no próximo ciclo de planejamento estratégico, que foi o de 2021-2023.
O ciclo de 2024 e 2026 foi a continuidade do ciclo anterior, é o atual, e o que nós estamos melhorando nele é em relação ao acompanhamento de indicadores. Nós já desenvolvemos indicadores para as ações, nós já desenvolvemos indicadores gerenciais também, então nós estamos evoluindo muito nesse aspecto. Aqui está o nosso ciclo, né? Então, a primeira coisa foi a definição de missão, visão e valores para a nossa auditoria, análise do ambiente, definição dos objetivos estratégicos, construção de um plano de ação, construção de indicadores e realização de monitoramento. Talvez a primeira etapa de definição de missão e missão tenha sido gerado a maior parte das discussões sobre a identidade da nossa auditoria, identidade organizacional, reflexão sobre o foco de nossa atuação. E o que nos ajudou muito para essas discussões foi a gente já ter em mãos a Instrução Normativa número 3 de 2017 da Controladoria Geral da União, porque ela estabelece ali o referencial técnico das atividades de auditoria interna dentro do Poder Executivo Federal. Então, você já tem ali uma série de conceitos, e esses conceitos foram muito importantes nessas discussões. Ali estão estabelecidos, por exemplo, os princípios fundamentais da auditoria interna. Aí a IN ela cita ali integridade, proficiência e zelo profissional, qualidade e melhoria contínua, comunicação eficaz. E ela traz também alguns requisitos éticos da atividade de auditoria interna, como autonomia técnica, objetividade, sigilo profissional, proficiência e zelo profissional. E aqui eu destaco que a nossa auditoria ela já tem ali um código de ética pré-estabelecido, né? Então, sempre que a gente recebe um novo auditor, uma nova pessoa na equipe, ele já faz a leitura, ele já assina também. Então, isso nós já temos internamente. Então, o resultado da nossa primeira etapa foi a missão da auditoria, que é apoiar a UFMG em seu funcionamento e evolução, adicionar valor, melhorar a eficácia, fortalecer a gestão e proteger as operações da instituição para que cumpra seus objetivos. Em relação à nossa visão, ser reconhecida como órgão de excelência, credibilidade e eficiência no controle interno, atingindo o nível intermediário de capacidade definido pelo Instituto dos Auditores Internos, contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão e agregando valor à universidade. Vejam que, nesse momento, nós já trouxemos a metodologia do ISM para dentro do nosso plano estratégico. A fase de diagnóstico foi ali mesmo, fazer a matriz SWOT, né, para a identificação do nosso ambiente, e ela foi construída em cima de 3 perspectivas, que é pessoas, infraestrutura e processos. Do ponto de vista de pessoas, nós procuramos mapear qual o número de servidores que nós tínhamos, se aquele número era o suficiente para a realização das nossas atividades. Mapeamos questões envolvendo clima organizacional, qualificação dos nossos servidores. Então, foi muito nesse sentido. Em termos de infraestrutura, nós avaliamos recursos tecnológicos, logísticos, estruturais, acesso a equipamentos, sistemas, e eu cito aqui como um exemplo, hoje nós utilizamos o sistema SGU para a realização das nossas atividades. A Controladoria Geral da União, ela nos fornece esse sistema e ele tem nos ajudado bastante. Primeiramente, nós utilizávamos eles apenas para fins de monitoramento das recomendações. Hoje, nós já conseguimos utilizar ele de forma completa. Vai desde o planejamento inicial da auditoria, a execução, o monitoramento e a avaliação também ali dos benefícios. Do ponto de vista de processos, nós buscamos avaliar se a gente já tinha processos bem construídos, se nós já tínhamos relatórios de auditoria construídos de forma bem estruturada. Então, avaliamos todos os nossos processos internos mesmo. E aqui está um pouco do retrato do diagnóstico que nós fizemos, né? Em termos de forças, nós contávamos com profissionais qualificados, já tínhamos manuais de auditoria pré-definidos, nós já tínhamos um regimento interno publicado. O último regimento nosso foi o de 2021, mais atualizado. Em termos de fraquezas, nós tínhamos ali limitações orçamentárias,
Infelizmente, a gente estava tendo uma alta rotatividade de colaboradores, né, por motivos diversos, falta de acompanhamento de indicadores. E para esse ciclo de planejamento 2024 e 2026, é onde nós mais estamos atuando, para que esse acompanhamento dos indicadores ele se torne mais eficiente, mais robusto. E nós já estamos avançando muito nisso. Em termos de oportunidades, né, nós tínhamos ali, nós temos, né, o reconhecimento por parte da alta administração da universidade. Nós temos a disponibilização de cursos gratuitos para a qualificação dos nossos profissionais, até por parte do governo federal, né? A escola de governo fornece muitos cursos bacanas ali que nós utilizamos. E a utilização do sistema, no caso, o e-Audi, como eu já citei. Em termos de ameaças, né, a gente está sempre sujeito ali a cortes orçamentários, contingenciamentos e perda de profissionais qualificados também. Então, esse aqui é o nosso retrato, né, de qual é o nosso diagnóstico da nossa situação. Na sequência, nós desenvolvemos os objetivos estratégicos do nosso plano estratégico. E aqui é importante citar a importância também do modelo de capacidade, o IACM, porque nós construímos os objetivos estratégicos em cima dos 6 elementos que são a base do modelo IACM, que são aqueles 6 ali: serviços e papéis de auditoria, gerenciamento de pessoas, práticas profissionais, gerenciamento de desempenho, cultura e relacionamento organizacional e estrutura de governança. Então, veja que a gente está bem alinhado, os nossos objetivos estão bem alinhados ao modelo de capacidade. Aqui é só título ilustrativo mesmo, né? Porque depois nós definimos as nossas ações. Para cada ação que foi definida no nosso plano de ação, nós definimos uma periodicidade, se a ação vai ser anual, bienal, trienal e por aí vai. Um responsável, né? O responsável para a execução das ações pode ser tanto a auditoria interna, como às vezes a gente depende até da alta administração da instituição. E a contextualização, nós temos ali uma descrição, é bem descritivo mesmo tudo que foi feito ou que precisa ser realizado em cada uma das ações. A quinta e sexta etapa, ela já envolve ali os indicadores, né, construção de indicadores de desempenho. Aí eu trouxe a carinha desse senhor aí, ele é o William Deming, né, ele é muito estudado quando se fala em gestão da qualidade, e tem uma frase que é atribuída a ele, que é: aquilo que não é medido não é gerenciado. Então, a gente tá trabalhando muito nisso, né? Medir tudo que a gente faz para a gente entender o quanto nós estamos evoluindo ali em termos de plano estratégico e evolução também em atendimento ao modelo de capacidade do IACM. Bom, a construção do nosso plano estratégico foi basicamente essa. Então, aqui eu gostaria de falar um pouco sobre o modelo de capacidade do IACM. Eu não sei se todo mundo já conhece a fundo, então, ou está familiarizado. Então, eu vou trazer aqui alguns conceitos iniciais. Ele foi desenvolvido ali em 2019 pelo IA, Instituto dos Auditores Internos, né, com o apoio também do Banco Mundial. E ele é um modelo ali, ele estabelece um framework, né, um modelo de capacidade, e ele tem 5 níveis, né, que vai do nível 1, que é o inicial, até o nível 5 otimizado. E à medida que a auditoria interna ela vai avançando nesses níveis, ela vai criando maturidade em termos de prestação de serviço e agregação de valor. E por que isso? Porque o IACM ele foi construído nas melhores práticas globais de auditoria interna. Então, se você consegue evoluir isso, pode ter certeza, você está atendendo às melhores práticas ali que foram estabelecidas. E o modelo conta ainda com 6 elementos, como eu citei ali na construção dos objetivos estratégicos, e 41 macroprocessos chaves. Eu não sei se a imagem está boa para quem está na plateia e quem está assistindo de casa, mas eu vou tentar explicar ali os 5 níveis, os níveis do IACM e como são construídos esses macroprocessos, né? Os macroprocessos são chamados de KPAs. E cada KPA ele é composto por um conjunto de atividades essenciais. Então, você só consegue completar um KPA quando você completa todas as atividades essenciais que estão a ele relacionadas. E para você completar um determinado nível, você tem que completar todos os níveis ali que estão em linha com... Você tem que completar todos os KPAs que estão relacionados àquele nível. E o modelo ainda conta com aqueles 6 elementos, né? Os serviços e papéis de auditoria, gerenciamento de pessoas.
E aqui eu destaco que o nosso mapa estratégico também foi construído em cima desses 6 elementos do modelo de capacidade do ISM. Tá? Daí a importância dele, da gente trazer esse modelo para dentro do nosso plano estratégico. Quando eu estava aprendendo ali sobre o modelo, né, assisti a Controladoria Geral da União ela fez alguns treinamentos sobre o ISM, e eles foram muito didáticos na explicação ali dos níveis, então eu trouxe aqui algumas coisas que eles abordaram na época, né, sobre cada um dos níveis. Eu vou me limitar aqui ao nível 1, 2 e 3, porque hoje o nosso objetivo é atingir o nível 3 de capacidade. O nível 1 é esse cenário aí um pouco bagunçado, um pouco caótico, né? Que é quando você não tem atividades bem estruturadas dentro da sua auditoria interna. As auditorias são isoladas, muitas vezes os trabalhos dependem aí de habilidades individuais de uma pessoa ou outra dentro da sua unidade. Você não tem práticas profissionais estabelecidas, você não investe em qualificação de seus profissionais. Então, o nível 1 ele é essa bagunça mesmo, né? O nível 2, eu gosto de associar a uma cidade em construção, que é aquele momento que você está fazendo a fundação ali dos seus edifícios. Então, ali você já consegue estabelecer o quê? Práticas e processos de auditorias já estão sendo mais bem executados. Você já tem práticas que são repetíveis dentro da sua unidade. Você já tem um estatuto, né, que estabelece ali o seu propósito, a sua autoridade, as suas responsabilidades. Já existe canais de reportes funcionais, né, tanto com a gestão, que você atua junto à gestão, como a gestão das unidades que você audita. E você já investe ali em profissionalização do seu corpo técnico. Então, o nível 2 já é uma evolução de maturidade da sua auditoria. E o nível 3 eu gosto muito de associar a essa cidade. A sua cidade já está funcionando, já está construída. Você já tem ruas, você já tem avenidas. Isso quer dizer o quê? Você já estabeleceu suas políticas, seus processos e as suas práticas de auditoria interna. Elas já são uniformes. Você já presta, inclusive, serviços de consultoria. Você já consegue atuar de forma mais proativa para agregando valor para a sua instituição. Você já conta com a independência dos seus profissionais. E você, inclusive, já consegue estabelecer um programa de gestão e melhoria da qualidade. Aqui é só a carinha mesmo do nosso mapa estratégico. Veja que ali a gente tem a nossa visão, lá em cima. Cada uma das linhas representa ali um dos elementos do modelo de capacidade do ISM e associado a cada um desses elementos, os KPIs que nós temos que atender para conseguir executar aquele elemento de forma a agregar valor. Então, para serviços e papéis de auditoria, você tem uma série de KPIs ali que estão relacionados ali àquele elemento. O nosso plano de ação ele foi construído, como eu já falei, de forma priorizada, né? Estabelecemos ali responsáveis pela execução do plano, estabelecemos peso, né? Se o responsável for a auditoria geral, nós estabelecemos peso 1, se for a alta administração, não, ao contrário, se for a auditoria geral peso 2, a alta administração peso 1. E nós classificamos todas as nossas ações do nosso plano de ação em ações necessárias ou ações desejáveis. Com isso, nós conseguimos priorizar aquilo que era mais importante em um determinado momento. Aqui está a tabelinha que consta no nosso plano estratégico, né? As ações já estão classificadas em ordem decrescente de prioridade, já foi definida a periodicidade e cada uma delas tem um indicador, que pode ser tanto qualitativo como quantitativo. E ali as metas, nesse caso aqui, é 2024, 2025 e 2026. Alguns resultados que nós já tivemos, né? Então, eu vou falar aqui alguns resultados em cima de cada um dos elementos que nós atuamos, que eu apresentei no nosso mapa estratégico. Em termos de gerenciamento de pessoas, hoje nós já temos a descrição das competências necessárias que a gente precisa do nosso corpo técnico. Nós já temos ali a disponibilização de horas dentro do nosso Paint para capacitação. Nós já temos trilhas de aprendizagem construídas, elas inclusive estão disponíveis no nosso site, quem quiser tiver curiosidade de acessar.
Em termos de estrutura e governança, nós já temos a formalização do propósito da nossa auditoria, por meio do nosso regimento interno. Nós promovemos sempre eventos para alta gestão sobre gestão de riscos. Inclusive, muito recentemente, nós fizemos um projeto piloto na nossa escola de engenharia sobre gestão de riscos. Já apresentamos isso para a administração da universidade e o nosso objetivo é difundir essa metodologia de gestão de riscos para toda a nossa instituição. Em termos de gestão de desempenho, o próprio planejamento estratégico já é um avanço nisso. Criação de indicadores, estamos evoluindo cada vez mais, inclusive em estabelecer indicadores gerenciais para a nossa unidade. E ainda fazemos ali estudo anual dos gastos, tudo relacionado mesmo à parte de desempenho da nossa unidade. Em termos de cultura organizacional, a nossa estrutura já está também formalizada, isso também está no nosso regimento interno, em implementação de uma agenda regular de reuniões com a chefia de gabinete da nossa instituição. É muito importante ali a gente estar sempre alinhado com a gestão da universidade. Em termos de serviços e papéis da auditoria, nós já temos manuais bem estruturados, nós já temos ali relatórios padronizados, então toda a parte de serviços já avançou bastante nos últimos anos. Em termos de práticas profissionais, eu já citei o Código de Ética, e aqui eu gostaria de frisar também o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade, que eu vou trazer aqui algumas informações também sobre ele e sobre alguns resultados que nós já alcançamos nos últimos anos. Quem tiver curiosidade pode acessar o nosso site por meio daquele QR Code. Isso aqui é um painel BI que nós construímos. E ele visa medir ali todos os avanços que nós já tivemos em relação ao atendimento de cada um dos KPAs do modelo IACM. Ali, só a título de exemplo, nós selecionamos o KPA 3.7, ele é um KPA que tem 12 atividades essenciais, nós já conseguimos implementar 11 dessas atividades. E ali embaixo, quem tiver curiosidade de acessar, à medida que você vai selecionando cada KPA, ele vai relacionando ali todas as atividades essenciais que estão a ele vinculadas. O nosso plano de ação também está todo dentro desse BI. Então, todas as ações que nós construímos estão ali listadas, você pode navegar por todos os KPAs. Ali nós colocamos os indicadores que estão vinculados a cada uma dessas ações e os resultados a partir do ano de 2024. Como eu já disse, né, já frisei aqui, agora a gente já está fazendo um acompanhamento mais eficiente, mais robusto sobre os indicadores do nosso plano estratégico e do IACM. E nós criamos também indicadores gerenciais, né? Eu vou citar alguns aqui para vocês, né? Como o coeficiente capacidade operacional da auditoria, que basicamente é a quantidade de horas que são disponibilizadas dentro do nosso Paint para trabalhos de auditoria, de avaliação. Em 2024, nós ficamos ali em torno de 53% das horas do nosso Paint foram alocadas para os trabalhos de avaliação. 2025, vocês vão ver que a gente ainda não tem ainda os resultados. Quando a gente encerrar o período de 2025, a gente já vai atualizar o nosso BI. O HH médio das auditorias também, ele te reporta, em média, quantas horas, em média, cada trabalho de avaliação gasta. Então, em 2024, a gente ficou ali em torno de 457 horas em cada trabalho de avaliação. Os benefícios financeiros atingidos, simplesmente a quantidade de benefícios financeiros que nós conseguimos em cada ano. Em 2024, a gente não registrou nenhum, mas esse também não é o nosso foco da auditoria interna, né? O foco da auditoria interna está mais relacionado à análise de processo, melhoria de processos. Mas, claro, se a gente identifica algum benefício financeiro, nós divulgamos, apresentamos. Os benefícios não financeiros em 2024 nós registramos 35. À medida que as unidades auditadas elas vão atendendo às recomendações, a tendência é esse número cada vez aumentar. O índice de eficiência das recomendações.
a quantidade de recomendações atendidas dividido pelo total de recomendações criadas dentro de um determinado ano. Em 2024, a gente ainda está com 36%, mas é aquela coisa também. Os gestores das unidades, à medida que eles vão atendendo as nossas recomendações, esse número ele vai melhorando. E o tempo médio de realização das auditorias, cada auditoria está levando aí mais ou menos em torno de 120 dias, desde o seu início até a sua conclusão. Então, isso aqui nos ajuda mesmo a traçar um olhar mais gerencial para a nossa unidade. Então, assim, para finalizar, eu só vou trazer aqui os mapinhas de calor que demonstram a nossa evolução. Lá cada item vermelho ali do nosso mapinha de calor, ele identifica uma atividade que não existia na época. O verdinho são KPAs que já estão institucionalizados e o amarelo é que existia dentro da unidade, mas ainda não estava institucionalizado. Então, essa era a nossa carinha ali em 2021. A gente tinha ali cerca de 58% das nossas atividades essenciais já institucionalizadas, 14% não institucionalizadas e 27% sequer existiam. Em 2024, quando nós encerramos o ciclo 2021-2023 do nosso plano estratégico, nós reavaliamos para ver quanto nós avançamos e avançamos bastante. Nós passamos ali de 58% de atividades essenciais institucionalizadas para cerca de 82%. Então, já tivemos um progresso considerável, né, em relação a isso. Ali em 2024 é a nossa carinha, né? O nível 2 ali já está quase todo verdinho, só estava faltando mesmo o KPA 2.7 e o 2.8. E o que nós fizemos? Em 2025 fizemos uma força-tarefa para a gente tentar concluir e fechar o nível 2, se tornar nível 2 dentro do modelo IACM. E nós conseguimos. Hoje a gente já se considera nível 2, né? Nós já temos ali mais de 90% das atividades essenciais institucionalizadas. E veja também que a gente já está avançando para o nível 3. Muita coisa do nível 3 também já foi atendido. Então, a gente espera aí, no médio prazo também, conseguir chegar e ser nível 3 também. Olha a comparação, né, entre 2021 e 2025, como que nós evoluímos, né? Então, o nível 2 ali já está todo verdinho, alguns KPAs ali do nível 3 a gente está precisando trabalhar mais, sendo que a gente tem que frisar também que muita coisa não depende só da gente, depende da administração da universidade, mas a gente tem que trabalhar isso de forma conjunta com eles. Bom, para encerrar, os próximos passos da nossa auditoria é o seguinte, conseguir a certificação do nível 2. Agora, em 2025, a Rede Qualifica, que é vinculada à Controladoria Geral da União, ela lançou um edital de chamamento público, o edital 1 de 2025, para quem quisesse participar e participar das avaliações externas, se inscrevesse. E a gente vai estar participando disso, agora já no mês de agosto, nós já temos que enviar uma série de documentações para eles, atualizar ali dentro do sistema da SGU todos os nossos KPAs, o que a gente atendeu, colocar as evidências, e a gente espera fechar isso ganhando a certificação do nível 2. Então, no mais é isso, né? É assim que nós estamos. A auditoria interna da UFMG evoluiu muito nos últimos anos e o modelo de capacidade ele foi o guia, foi uma bússola mesmo para nos orientar, para a gente saber o que a gente tem que fazer para cada vez mais prestar serviços melhores e agregar mais valor para a universidade. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Muito obrigado. Agradecemos os pronunciamentos realizados e, neste momento, desfaz-se a mesa. E, em seguida, daremos início à apresentação das práticas candidatas ao Prêmio Auditoria de Geração de Valor, Eixo 2, Geração de Valor para a Administração. Pedimos a gentileza de permanecerem nesse auditório.
Neste momento, serão apresentadas as práticas candidatas ao Prêmio Auditoria de Geração de Valor, Eixo 2, Geração de Valor para a Administração. Compõe a mesa como mediadora a chefe da seção de orientação técnica e suporte ao sistema de auditoria interna do Conselho Nacional de Justiça, Caroline da Silva Modesto. E como palestrantes, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, o coordenador de auditoria de infraestrutura, Vanderlei de Oliveira Souza Júnior, e o analista judiciário, Everton Batista Souza. A secretária de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Catiúcia Dantas Abreu Oliveira. O secretário de Auditoria Interna do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo de Queiroz Pereira, e o assessor técnico da Secretaria de Auditoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, Tiago Marvila Moraes. Bom dia a todos. Para fins de acessibilidade, eu sou Caroline, sou uma mulher de pele clara, tenho 1,72 m, cabelos loiros, uso óculos de grau e estou vestida com um vestido laranja e um blazer azul marinho. É com grande satisfação que daremos início agora, então, à apresentação das práticas finalistas do Eixo 2 do Prêmio Auditoria de Geração de Valor. Com a palavra, os representantes do Tribunal de Justiça de Rondônia, Vanderlei de Oliveira Souza Júnior e Everton Batista de Souza. Bom dia a todas as pessoas, todos os aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Me chamo Vanderlei de Oliveira, eu sou homem, tenho 1,75 m, pele branca, tenho bastante cabelo, né? Uso barba, estou também com óculos na cor redonda marrom. Estou trajando um terno preto, camisa preta e calça bege. O motivo, né, agora da nossa apresentação no Eixo 2 é demonstrar uma prática de consultoria preventiva. Então, o nosso tema vai ser responsabilidade fiscal, né, em final de mandato. E, se me permitir, eu posso ficar em pé? Posso? Obrigado. Só para onde eu passo aqui. Ok. Então, vou começar contextualizando aqui o nosso contexto, né? Como implementar políticas essenciais de gestão de pessoal sem violar, né, os artigos 21 e 42 da LRF. A gente sabe que o período de gestão, né, nos tribunais dura 2 anos. Em muitos tribunais, a gente não tem, né, a prática da reeleição, né, de mandato. Então, ou seja, os gestores têm muito pouco tempo para implementar suas políticas públicas. Né? E o que nós percebemos no âmbito do Tribunal de Justiça? Que gestão após gestão, quando chega nos últimos 6 meses, os gestores começam a se desesperar. Não dá tempo de fazer tudo. E aí o que acontece? Né? Políticas públicas precisam ser implementadas, estruturações, né? Nomeações tem, né? Gente sai, gente entra, então a máquina não pode parar. Então, nós temos aqui a rotação, né, bienal da gestão. O final de mandato é uma experiência única, né, quase sempre uma experiência única. A tendência, né, do entendimento literal do artigo 21, né, referente à vedação do aumento de despesa nos últimos 180 dias de mandato. Isso atinge também com maior, né, frequência a Justiça Estadual. Ontem eu estive conversando com alguns colegas, né, do âmbito da Justiça Federal. A princípio, parece não alterar muito, mas não significa dizer que, no futuro, isso possa também, né, ser um risco a ser, né, gerenciado pelos tribunais federais também. Né, demandas necessárias por políticas de gestão de pessoal com impactos orçamentários, ou seja, cargos vagos, concursos, né, reestruturação. Né. No nosso tribunal mesmo, estamos agora, né, finalizamos um concurso público e tiveram as primeiras nomeações. E já nesse período, então, com a consultoria, né, já pronta e já entregue à administração, né, e eles se sentiram mais confiantes e mais confortáveis em, né, planejar essas nomeações. Como principais riscos aí, nós temos a não implementação, né, de atos de pessoal necessários no período de vedação ou uma irregularidade fiscal, né, dos atos emitidos e as consequências potenciais disso. Né? A descontinuidade das políticas públicas, atos nulos e encaminhamento ao Ministério Público, pareceres desfavoráveis e possíveis até sanções. A oportunidade que nós tivemos aí, a mudança de paradigma,
né, na auditoria interna em relação à administração no que diz respeito, né, a esse risco, a potencialidade desse risco fiscal, né. Estabelecer uma atuação contínua e preventiva, né, em contraponto ao estigma fiscalizador ou reativo. A solução que foi encontrada, né, uma atuação sistêmica por meio de um conjunto de ações. Então, nós já começamos com a primeira, né, a sistematização e normatização. Lá no Tribunal de Justiça, nós formalizamos, inclusive, o processo de contas, né, tal qual foi mencionado ontem na palestra do doutor Alexandre, no TJ Ceará, teve uma lei que estabeleceu as responsabilidades, né, de cada unidade na prestação de contas, aqui nós também fizemos, por meio dessa instrução normativa, com o estabelecimento de controles como a elaboração dos demonstrativos bimestrais de despesa com pessoal, né, e o cálculo do índice pela divisão de contabilidade. E nós prestando ali um assessoramento e avaliação, principalmente o quê? Do índice de despesa com pessoal nesse último ano, né, de gestão de cada mandato. O segundo, a avaliação contínua da RGF, a avaliação contínua da RGF e o índice de despesa com pessoal. Então, nesse ano de final de gestão, nós fazemos 4 avaliações a nível de relatório de gestão fiscal, né, nos meses de abril, junho, agosto e dezembro. A asseguração da fidedignidade do índice, inclusive considerando essas despesas, as despesas não executadas orçamentariamente, pegar um exemplo aqui, as férias indenizadas. Então, tanto servidores quanto magistrados, né, recebem férias indenizadas, dependendo, né, do eixo, do segmento de cada tribunal. E essas despesas elas ocorrem no âmbito contábil, sem necessariamente ocorrer no âmbito ainda orçamentário, naquele período de avaliação da RGF. Então, nós consideramos também, né, essa despesa não executada de forma orçamentária. Né, os critérios, que são os critérios da Secretaria do Tesouro Nacional e do nosso próprio Tribunal de Contas do Estado, que estabelecem em pareceres normativos despesas que podem, né, ser excluídas dessa base de cálculo. Isso promove a transparência e compreensibilidade das informações relacionadas à despesa com o pessoal. Né, e análise também da regularidade da inscrição de restos a pagar não processados. Então, essa é uma preocupação muito grande também que a gestão do tribunal tem e também a nossa unidade de auditoria acerca, né, da motivação para deixar despesas inscritas em restos a pagar não processados nessa virada, né, de gestão. Certo. E aí, essa terceira etapa, que foi a implantação da consultoria preventiva, do tipo orientação, né, nós fizemos uma análise jurisprudencial, né, da corrente proporcionalista e da corrente nominal. Então, ou seja, nem toda nomeação gera necessariamente, né, um aumento do índice. Então, o que pode acontecer de um quadrimestre para o outro? Tem uma redução da receita corrente líquida e isso gera um aumento da despesa, mas do índice de despesa com o pessoal, mas não necessariamente houve o quê? Um aumento de despesa, né, efetivo. Então, nós fazemos toda essa análise e elaboramos aqui um quadro de cenários com a avaliação de risco, isso em conjunto também com as unidades, né, que estavam sendo atendidas pela nossa consultoria, de 7 cenários, né, de riscos e o que pode acontecer, o que não pode acontecer, e se acontecer, como que a administração vai documentar e evidenciar isso de forma que, quando o Tribunal de Contas do nosso Estado for avaliar, ele tem a dimensão de que nós atendemos, né, no que diz respeito à despesa com o pessoal e que a nossa gestão fiscal ela é responsável. Então, isso é um quadro muito importante no nosso tribunal. Então, nós fizemos a matriz de cenários, né, a orientação de como preparar essas informações de documentos para a comprovação da regularidade e também de controles ali em relação ao artigo 42 dos restos a pagar. O valor gerado. Então, o que a nossa consultoria trouxe, né, de geração de valor para a administração do Tribunal de Rondônia? E para a sociedade também, então, ou seja, a continuidade do serviço público, então, ou seja, mesmo no período de vedação, né, se houver necessidade, a administração desde que justifique e coloque as evidências corretas na instrução processual, né, então, você mitiga a possibilidade ali de riscos, principalmente na análise, né, pelo controle externo, né, do nosso Estado. Transparência, responsabilidade fiscal e asseguração. Né, e para a gestão, né, a preservação do conhecimento institucional, então, seja, mandato após mandato, gestão após gestão, agora nós temos um documento de consultoria preventiva que ele só vai, na medida em que também a legislação for alterando, também esse documento ele vai também sofrer, né, as devidas atualizações. Mitigação do risco legal e reputacional, promoção de uma cultura preventiva, né, e auditoria interna como consultoria estratégica
da gestão. Então, é muito importante a gente estabelecer esse contexto de segurança jurídica, né, para a nossa administração, no que diz respeito aí, né, à gestão fiscal no final de mandato. E aí a gente preparou um vídeo, esse vídeo ele foi preparado nada mais, nada menos por quem foi atendido pela consultoria, então, seja, nas palavras, né, da administração no tribunal, como que essa consultoria trouxe valor para a gestão. Por gentileza. Nos últimos 180 dias de mandato, a atenção dos controles fiscais torna-se ainda mais crítica. E é nesse período que a Secretaria de Orçamento e Finanças enfrenta desafios significativos para garantir a conformidade com as leis e regulamentos, especialmente no que tange à Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse cenário, a atuação da auditoria, tanto em sua função de avaliação quanto de consultoria, é um pilar fundamental para a saúde fiscal e a transparência da gestão. A atuação da auditoria do Tribunal de Justiça ela é muito importante tanto para a governança como para a gestão, especialmente porque a gestão é bienal. E logo nos deparamos com a necessidade de observar os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne aos 180 dias da gestão, onde nós temos que observar o cumprimento dos limites fiscais estabelecidos. Né? A auditoria desempenha um papel fundamental, crucial na atuação preventiva, avaliando os processos e dados desde a data base de junho. Essa análise contínua não só identifica processos potenciais desvios, como também promove a melhoria contínua do relatório de gestão fiscal. Além do mais, o que eu percebo é que a auditoria ela tem uma maturidade de forma que agrega valor aos processos institucionais. Né? Então, cada dia mais, as recomendações são pautadas em achados que visam a melhoria dos processos, que visam a melhoria das entregas, que visam a melhoria dos resultados da instituição. Então, no âmbito do gabinete de governança, que tem a função de assessorar a administração, a alta administração, no direcionamento, na definição de políticas, né, na avaliação dos programas e projetos estratégicos, a auditoria contribui sobremaneira para que os nossos resultados sejam entregues de uma forma mais com a eficiência desejada, com a qualidade requerida, né, e com a efetividade que se espera da prestação jurisdicional para a sociedade do Estado de Rondônia. Muito bem. Então, no final, né, dessa consultoria, né, então a administração ficou muito contente com os resultados, né, apresentados. Né? Então, hoje nós estamos também já num processo, lá no nosso tribunal é ano de eleição, né? Então, a gente sabe que muitas vezes a gestão, né, de um presidente ele já começa no ano anterior, né? Então, isso já vai, né, e toda essa eleição ela tem também uma transição, então, nesse momento de transição já é conversado, né, com as administrações, com as pessoas que vão, né, assumir a gestão nos próximos exercícios, e aí, doravante, né, então, a auditoria ela já tem aí um norte, né, para atuar com a gestão. Então, por esse motivo, pelo valor gerado, por todo, né, e até mesmo pela possibilidade de replicar isso, porque isso a LRF ela deve ser seguida, né, por todos os poderes, né? Então, por esse motivo aí, nós apresentamos a nossa boa prática e é por esse motivo que eu peço o voto de todos vocês aí para a nossa boa prática. E é isso, muito obrigado pelo tempo de vocês, por escutar a gente e para quem está no YouTube também, muito obrigado. Muito bem, parabéns pela apresentação. Não temos perguntas, então a gente já continua aqui as apresentações. Passa a palavra agora à representante do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, Catiúcia Dantas Abreu Oliveira, para apresentar o projeto Consultoria em Gestão de Riscos. Com a palavra. Está dividindo, né? Pode falar. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Catiúcia Abreu. Eu tenho 1,68 de altura, cor da pele branca, cabelos pretos, olhos pretos e estou vestindo uma roupa preta com um blazer branco. Bom, vou pedir licença para poder ficar de pé. Vou utilizar aqui. Vou colocar os slides. Bom, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, o CNJ promovendo esse evento,
que a gente já tem anos, né, se encontrando aqui, é uma oportunidade que a gente tem de estabelecer contatos, estabelecer uma rede de apoio, que o evento não fica só aqui, né? A gente leva lá para o tribunal, a gente se inspira aqui, leva para lá, e ainda tem os colegas que, quando a gente passa algum sufoco, alguma situação, a gente recorre e troca lá as figurinhas para que a gente possa fazer melhor o nosso trabalho lá. Bom, nosso projeto tem a ver com o eixo 2, e a gente entende realmente que ele é uma contribuição para o aperfeiçoamento da gestão, ele agrega valor à administração, e é dentro daquela área que é própria da auditoria, que é a consultoria em gestão de riscos. Então, a gente buscou ali trazer para o órgão aquilo que a gente é o nosso dia a dia. Para poder apresentar, a gente fez um ponto que é a linha do tempo, né? A gente iniciou esse processo, na verdade, em 2018. Esse processo de gerenciamento de riscos do tribunal, então, vem passando por um processo de amadurecimento e de adaptação. Em 2018, a gente implementou o sistema de gestão de riscos e auxiliou a administração também com a consultoria. E aí a gente teve como resultado a Resolução 16. Ela instituiu o sistema de gerenciamento de riscos, a política de gestão de riscos, e trouxe também um manual e uma planilha de tratamento de riscos. Bom, isso daí foi instituído, a gente também utilizou oficinas à época. Era a primeira vez que a gestão estava ali com o sistema de gestão de riscos implementado e precisava de orientação de como fazer esse sistema realmente rodar no tribunal. Serviu, inclusive, para aquele momento que estava surgindo o relatório de gestão integrado, né, do TCU. Então, isso serviu, deu subsídios para as informações do relatório de gestão. Dando continuidade, esse sistema rodou durante 4 anos. Rodando 4 anos, a gente decidiu fazer uma avaliação da efetividade e eficiência dele. Então, a gente fez uma auditoria no sistema de gestão de riscos do tribunal. E a gente se deparou lá com desafios críticos, né? A gente percebeu, a gente evidenciou na auditoria que os riscos que estavam sendo identificados, eles não eram significativos, né? Muito porque a gestão estava levantando os riscos, o que não é equivocado, mas estava induzindo, né, a riscos menores o levantamento de riscos por atividade. Então, nisso, a gente percebeu uma enorme quantidade de riscos, de maneira que ficava muito difícil para a unidade, na época, né, a CEGEPRO, gerenciar, junto com as unidades operacionais, essa gestão de riscos. Então, outra coisa muito importante que a gente identificou é que não estava sendo utilizado para tomada de decisão. Então, no final das contas, estava se tendo todo um sistema com as melhores práticas, com um normativo, né, observando todas as diretrizes, mas não estava sendo útil para o gestor. Por conta disso, o que foi que a auditoria recomendou? Que houvesse uma revisão desse sistema de gestão de riscos. A gente recomendou, isso foi homologado pela presidência, e buscando auxiliar novamente a administração nesse processo para torná-lo mais efetivo, porque a ideia exatamente da consultoria, ter um caminho de uma gestão de riscos mais simples, uma auditoria mais útil e eficiente. A recomendação foi para que a gente reformulasse. A auditoria, novamente, foi com a gestão, numa decisão estratégica, fazer a consultoria de gestão de riscos em 2024. Bom, quem realizou essa auditoria, ou essa consultoria, foi a Secretaria de Auditoria Interna, na SAU, com a Seção de Auditoria de Governança e Gestão Organizacional, a SEAGO, e o Gabinete da Auditoria. Essa decisão, com a unidade estratégica de Secretaria de Planejamento e Inovação, a Coordenadoria e a Seção de Gestão de Apoio de Processos e Riscos. A gente fez muitas reuniões, né, para a gente poder estabelecer um programa, uma diretriz para lidar com gestores. O que acontece? Esse sistema já tinha rodado, né? A gente estava com a melhor prática. A gente tinha que ter uma estratégia para que a gente pudesse chegar para esse gestor
de uma maneira mais eficiente. Não teria sentido, novamente, a gente já tinha aprendido, né, algumas situações, alguns erros que já tinham sido cometidos, então serviu de subsídio para que a gente repensasse que essa chegada ao gestor agora teria que ser com uma abordagem diferente, né? Tinha que ser uma abordagem mais dinâmica, para a gente conseguir ter um engajamento maior das unidades nesse processo. E aí, por isso, a gente decidiu ter uma temática de futebol. O pano de fundo da consultoria girou em torno disso. A gente quis identificar que o TRE, né, é um time e que todo mundo ali está jogando em posições diferentes, mas com um objetivo único, né, da gente ganhar, e o ganhar para a gente é atingir os objetivos institucionais. Então, a gente fez uma apresentação com essa temática, a gente divulgou alguns cards com essa temática, e a ideia foi construir com a unidade de planejamento, que, inclusive, também tem a Secretaria de Planejamento, ela também tem a inovação, né, dentro. A gente buscou conversar com o Laboratório de Inovação para que a gente pudesse ter insumos ali para as oficinas, todo o processo ele ser mais dinâmico e conseguir realmente chegar no gestor. Bom, a gente fez o projeto da consultoria, fizemos a visão geral do projeto, do objeto e o programa da consultoria. Depois, a gente, como resultado de todo o processo da consultoria, a gente teve disseminação da nova política, a gente trouxe palestras, a gente levou o gestor para a sala e apresentamos a nova metodologia. A nova metodologia ela focava principalmente em simplificar o processo. Então, a gente entregou uma planilha de tratamento de riscos mais simples, mais automatizada, com um inventário de riscos também. Também foi entregue para a gestão. A própria política revisada foi entregue. A gente elaborou as oficinas. Eu vou passar ao finalzinho umas fotos das oficinas, porque a gente conseguiu trazer comissão do interior, todas as unidades do tribunal, até os auxiliares dos desembargadores, para que a gente pudesse falar de gestão de riscos com eles, né? A gente não, a palestra de ontem, que falava sobre atividade fim, a gente ainda tem uma limitação de atuar como auditando, né, a área fim, mas a gente percebeu, né, que, com a consultoria em gestão de riscos, a gente conseguiu atingir muitas áreas fins, porque a gente deu oportunidade nas oficinas que o gestor tivesse uma reflexão estratégica ali sobre os seus riscos. A gente levou para a sala não só o secretário, mas foi a equipe daquela área. Então, eles sentaram juntos, eles conversaram sobre riscos. A gente levou para a matriz SWOT para que eles pudessem lá elaborar. Colocamos as unidades mais afins, né? Por exemplo, a Secretaria de Gestão Administrativa, com a Secretaria de Gestão de Serviços. E aí a gente foi um momento muito rico. Teve um momento, né, das lamentações, assim, porque eu acho que faz parte, os riscos têm a ver também com a dificuldade de estrutura, de servidor, e acho que isso foi compartilhado, foi um momento rico também nesse aspecto. A gente também agregou muito em relação ao contato, né, à comunicação, tanto da auditoria com essas unidades, como entre elas, porque, muitas vezes, o problema está no outro. E aí, quando você fala que meu risco é por conta disso, e a outra unidade está ouvindo, ela tem um momento, né, de contra-argumentar. Então, se tivesse mais a gente colocou 1h30, mais ou menos, para cada oficina. Se tivesse colocado mais 1h30, a coisa tinha rendido e tinha ficado ali por muito tempo. Bom, então, assim, deixa eu ver meu tempo. 2 minutinhos, né? É o tempo para passar as fotos. A gente, então, como benefício, né? Como eu já falei, teve essa questão do contato entre as unidades, mas a gente viu que o gestor ele saiu mais amadurecido do processo de gestão de riscos, né? A gente percebeu, o que a gente falava muito para eles vocês já fazem tudo isso. Na verdade, esqueça essa questão do nome que você vai dar, né? Não fique preocupado, isso aí você vai absorvendo, mas o que precisa realmente é sair de uma cultura
né, assim, de reação para uma cultura assim, mais proativa. Então, a ideia de que cabe a ele, o gestor de riscos, pensar nos riscos dele, porque ninguém melhor do que ele, né, para fazer isso, e identificar se as ações que ele vem tomando estão sendo suficientes. Então, ele avalia o cenário do que tem acontecido, né? Avalie se está tendo muito problema durante as eleições. O que foi que aconteceu que deu errado lá? E por que foi aquilo ali? Então, induzir esse pensamento com a matriz SWOT, com a questão do foco no objetivo do processo, que isso foi uma das coisas que a gente entende melhor da mudança para a metodologia, é induzir o gestor a pensar no objetivo do processo para que ele pense em riscos relevantes. Porque não adianta você ter uma planilha com 40 riscos, porque você não vai conseguir gerenciar todos. Então, você tem que realmente focar esforço naquilo que realmente é muito importante e relevante, dentro do cenário que a gente tem de tantas atividades. Então, eu acho que assim, o gestor, quando ele foi para lá e a gente tentou tirar esse monstro, quando se fala gestão de risco, eles, né, parece que é uma coisa assim que é distante deles, que tem uma dificuldade que só o especialista que pode falar sobre aquilo ali, quando, na verdade, é ele que faz isso todos os dias, né? Então, a gente teve um depoimento muito interessante da Secretaria Judiciária, que a gente já teve um retorno. Ela foi para lá, a secretária Marta, com o seu plano de tratamento de riscos. E a gente disse assim, olha, a gente já está gratificado, porque a gente já viu uma área, Secretaria Judiciária, com a atividade fim, trazendo os principais riscos, com a identificação dos seus controles direitinho, fazendo uma avaliação pertinente e, principalmente, colocando lá na planilha as ações que ela vai implementar para poder mitigar esses riscos, coisas que ela identifica que, poxa, eu já tenho esse controle, mas eu acho que precisa de mais uma coisinha aqui, porque aconteceu isso, tem esse problema aqui, acontece todo ano. Se a gente não fizer isso aqui tal período, isso vai gerar um problema. Então, esse amadurecimento do gestor, acho que foi um ganho maior. E aí, como eu estava falando, nem sempre a gente consegue auditar a área fim, mas com a consultoria de gestão de risco a gente conseguiu fazer com que eles pensassem sobre os riscos. Então, a gente tem umas fotozinhas, eu acho que não sei se consegue colocar, ainda das oficinas. Foram 254 servidores ao total nas palestras, que foram 2 turmas, e nas oficinas. Então, a gente teve um público, né, considerável de servidores que foram capacitados, né. Eu acho que tem... O colega consegue colocar as fotos? Obrigada. E aí a gente fica à disposição para que compartilhe material. A gente elaborou para as oficinas um material para que a gente pudesse colocar nas paredes e fazer, né, brainstorm, levantamento de riscos, as unidades, cada uma, a gente prendia assim, na parede e auxiliava. A gente trabalhou aqui como um facilitador, né, das oficinas, e foram momentos assim que a gente via que os riscos estavam aparecendo e as unidades tinham oportunidade de conversar. Essa questão da comunicação, da gestão de riscos, muitas vezes uma parte da solução ou do controle não fica na própria unidade, né? Fica ou na TI, ou na capacitação com gestão de pessoas. E, muitas vezes, o que a gente tinha percebido na auditoria é que isso parava. Ele identificava o risco e ficava com a própria unidade. Isso não era comunicado para ser tratado. E aí a gente focou nesses principais pontos, que foram falhas do sistema anterior, para poder fazer com que, nessa metodologia nova, a gente consiga ter mais eficiência e efetividade. Bom, aí a gente teve praticamente todas as unidades do tribunal, né, para a gente poder apresentar. Agradeço a atenção de todos e peço também o voto para o TRE Bahia para o projeto da gente. Muito bem, parabéns pela apresentação. A gente também não tem perguntas, então vamos dar seguimento à última apresentação dessa manhã. Passo agora a palavra aos representantes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro,
Carlos Eduardo de Queiroz Pereira e Tiago Mávila Moraes, que vão apresentar o projeto Avaliação da Maturidade da Gestão de Riscos do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Bom dia, colegas. Bom, vou começar com a autodescrição. Sou um homem, 1,70 m de altura, pele branca, cabelos grisalhos, não tanto quanto o colega lá de Rondônia, não, com tanto volume quanto o colega lá de Rondônia, olhos castanhos, visto paletó e calça cinza escuros, camisa branca e gravata avermelhada, né? Antes de começarmos a apresentação propriamente dita, eu gostaria de informar que ela será no formato de vídeo, né? Nós optamos por esse modelo porque consideramos que seria o mais adequado para conseguirmos passar um volume de informações que fosse suficiente para trazer uma boa compreensão sobre o trabalho, né? Dada a sua relevância e sua densidade também, né? O vídeo ele foi concebido e elaborado totalmente pela auditoria interna, portanto, ele não é um vídeo profissional e conto com a concessão de vocês aí nesse sentido, né? Bom, respeitando também, cumprindo também o protocolo de acessibilidade também, eu já fiz minha autodescrição e vou passar a palavra aqui para o Tiago, nosso assessor técnico da auditoria interna do TRE do Rio de Janeiro, para fazer sua autodescrição também agora. Por favor, Tiago. Bom dia a todos. Uma satisfação estar presente aqui nesse fórum, acompanhando o nosso secretário e juntos representando o nosso TRE do Rio. Eu sou um homem, me chamo Tiago, tenho 1,66 m, cabelos pretos, olhos castanhos e estou usando uma camiseta bege clara e um paletó cinza escuro. No vídeo vai ter também mais uma personagem, né? Somos 3 personagens no vídeo, eu, Tiago, e vai ter mais uma personagem que não seria impossível ela estar aqui pessoalmente, até porque ela é uma avatar cartoonizada, né? Criada por inteligência artificial. Mas eu já vou adiantar a sua autodescrição. Ela se chama Annalise, representa uma mulher jovem, de pele branca, cabelos e olhos castanhos. Tá? Vou aproveitar a oportunidade aqui para parabenizar a organização do fórum, parabenizar também os colegas que nos antecederam aqui pela brilhante apresentação e importantes trabalhos aí que estão realizando. E eu acho que já podemos, peço à equipe aí, por gentileza, para disparar aí o vídeo. Vou pedir antes só uma gentileza para os colegas de Rondônia, para viabilizar a apresentação a visual aqui da plateia também, e como o foco vai ser no vídeo, agradeço muito se vocês puderem liberar aí o assunto. Pode liberar o vídeo, por gentileza, e pode manter o volume alto, tá? Olá, pessoal. Me chamo Annalise. Estamos aqui para falar sobre um trabalho que nos enche de orgulho na auditoria interna do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. A avaliação da maturidade da gestão de riscos. Quando iniciamos essa avaliação, o tribunal dava os primeiros passos para promover a gestão de riscos, mas precisávamos entender melhor onde estávamos e para onde podíamos ir. Nosso secretário pode falar um pouco mais sobre isso. Diga aí, Carlos. É isso aí, Annalise. Na época, a gestão do tribunal já acompanhava, em alguma medida, a implementação de práticas para aprimorar a gestão de riscos, mas não havia um diagnóstico abrangente
que demonstrassem que nível de maturidade o tribunal se encontrava na matéria. Queríamos preencher justamente essa lacuna, identificando pontos fortes e principalmente áreas que necessitavam de atenção. Nosso objetivo era ajudar a alta administração a tomar decisões mais assertivas na hora de definir as melhorias prioritárias para estruturar a gestão de riscos do tribunal. Bom, para encarar esse desafio, primeiro precisávamos escolher um bom referencial de maturidade. E optamos por um já consagrado, baseado em melhores práticas nacionais e internacionais. O modelo de maturidade de gestão de riscos do Tribunal de Contas da União. Tiago, você coordenou o trabalho. O que achou do modelo do TCU? O modelo do TCU é bastante robusto e completo e nos ajudou muito na elaboração do roteiro de avaliação que aplicamos. Basicamente, o modelo se estrutura em torno de 4 dimensões: ambiente, processos, parcerias e resultados, desdobrados em práticas, características ou resultados que evidenciam um elevado grau de maturidade em gestão de riscos. Nós mantivemos a mesma estruturação e elaboramos 43 questões-chave de auditoria, que, em essência, refletiam os mesmos critérios de avaliação propostos pelo TCU. É verdade. O roteiro ficou bem detalhado e indicou todos os procedimentos que deveriam ser aplicados. Com ele em mãos, a dupla de auditores realizou dezenas de testes, dos mais variados tipos, em busca das evidências para responder às questões de auditoria. A auditoria mobilizou diversos setores e agentes do tribunal. Tivemos, inclusive, a oportunidade de entrevistar pessoalmente o presidente do TRE na ocasião. Ele falou abertamente sobre questões como nível de conscientização em relação ao estágio de estruturação da gestão de riscos na organização, envolvimento com as iniciativas de melhoria da gestão de riscos, utilização do serviço de auditoria e demais instâncias de asseguração, entre outras questões relacionadas. Foi uma oportunidade especial de atrair a atenção do dirigente máximo da organização para um tema tão importante. Sem dúvida, Carlos. Só que depois de levantar tantas informações, era preciso organizá-las. Como foi esse processo, Tiago? Então, com base nas evidências que íamos coletando, nós podíamos concluir em que medida cada prática, característica de gestão ou resultado esperado estava presente e implementado no tribunal. A partir dessas conclusões, nós pontuávamos cada questão de auditoria com base em uma escala pré-definida. Assim, por exemplo, se uma prática fosse considerada integralmente implementada, nós atribuíamos pontuação máxima ao quesito. Dessa maneira, aplicando algumas fórmulas matemáticas bem simples, nós seríamos capazes de comunicar resultados essencialmente qualitativos também em uma linguagem quantitativa, o que sempre é muito útil em trabalhos desse tipo. Mas, afinal de contas, quais foram os resultados, Tiago? Estamos curiosos. Bem, com base nos critérios que aplicamos, concluímos que o tribunal estava em um nível intermediário de maturidade em gestão de riscos. Mas é óbvio que não estávamos interessados apenas em um número ou uma etiqueta. O grande valor estava justamente nas oportunidades que podiam ser exploradas para elevar o nível de maturidade da gestão de riscos do nosso tribunal. E nosso relatório teve justamente essa pegada. Nós organizamos as informações dando um grande destaque para as sugestões de melhoria que poderiam ser aplicadas para aumentar o nível de maturidade da gestão de riscos do tribunal. Assim, a administração pôde usar essas sugestões como um norte para fazer escolhas e tomar decisões nessa direção. E as coisas não ficaram apenas no papel. A diretoria-geral abraçou a ideia e criou um processo para acompanhar anualmente as medidas de aprimoramento da gestão de riscos. E os avanços conquistados confirmam que o trabalho da auditoria está gerando valor para a organização. É isso mesmo.
Muitas ações da gestão foram fomentadas pela nossa avaliação. Por exemplo, finalmente os riscos institucionais foram identificados e analisados e estão sendo monitorados pela gestão. Outro avanço foi a publicação do portal de riscos na intranet do Tribunal, para divulgar riscos normativos, metodologias, capacitações, eventos e outras informações relevantes sobre o tema. O Comitê de Gestão de Riscos, que já existia no papel, passou a se reunir regularmente para discutir questões afetas aos riscos da organização. Foram também realizadas oficinas focadas em gerenciamento de riscos das contratações, que é uma área reconhecidamente sensível. A gestão de riscos de tecnologia da informação, que é outra área crítica, também foi implementada. Foi ainda iniciado um projeto para implantar o Programa de Integridade do Tribunal, com a nossa ajuda, inclusive, por meio de consultoria. Sem contar a recente revisão da Política de Gestão de Riscos do Tribunal, que incorporou diversas melhorias sugeridas pela auditoria interna. Isso mostra que nossa avaliação não foi um fim em si mesma, mas um ponto de partida para uma série de melhorias concretas. Algumas que até estavam no radar da gestão, ou já tinham sido iniciadas, mas precisavam ser concluídas. Que legal, Carlos! Mas eu sei que vocês não pararam por aí. Tem mais coisa a caminho, não é mesmo? É verdade, Annalise. Nossa primeira avaliação da maturidade da gestão de riscos foi marcada pela robustez e detalhamento do nosso referencial de avaliação e pela profundidade das análises, mas isso também nos trouxe algumas lições e reflexões. Afinal de contas, nós tínhamos e ainda temos pela frente o desafio de monitorar o progresso da maturidade da gestão de riscos do Tribunal. Por isso, nós colocamos no nosso Plano Anual de Auditoria para 2025 uma nova avaliação da maturidade da gestão de riscos. Mas desta vez adotaremos uma abordagem mais ágil, que possa ser replicada periodicamente e nos permita ter um diagnóstico sempre atualizado para ajudar futuras gestões do Tribunal a planejar suas ações em direção ao aprimoramento da gestão de riscos. E esse pensamento está alinhado com a nova política de gestão de riscos do TRE do Rio, que prevê que a auditoria interna avalie periodicamente a eficácia do processo de gestão de riscos do Tribunal e forneça as recomendações pertinentes, que serão consideradas no planejamento bianual do Comitê de Gestão de Riscos. É claro que nessas próximas avaliações seguiremos verificando se as sugestões de melhoria que apresentamos foram implementadas e os benefícios que daí vieram. Ou seja, é um ciclo contínuo de melhoria. Agora você conhece um pouco sobre a avaliação da maturidade da gestão de riscos do TRE-RJ. Para saber mais, leia o QR Code na tela seguinte e acesse um infográfico com links para os principais documentos da avaliação para você baixar. E se você gostou do nosso trabalho, não deixe de votar na gente. Agradecemos a sua atenção. Então, muito obrigado. Eu finalizo aqui trazendo os cumprimentos de toda a equipe de auditoria do TRE-RJ e também do nosso presidente, o desembargador Peterson Simão Barroso. Tá? Bom dia. Obrigado, gente. Parabéns pela apresentação, pela Annalise. Obrigado. Com isso, finalizamos as apresentações do eixo 2. Parabenizamos novamente a todos os finalistas pelo nível técnico, impacto e contribuição no aprimoramento da auditoria no Judiciário. Seguimos com a programação agora. Obrigada a todos.
Continuamos com os trabalhos, com o cerimonial. Obrigada. Até mais. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados. Neste momento, faremos intervalo para o almoço. Disponibilizamos dois ônibus e uma van que sairão do estacionamento do CNJ com destino ao restaurante Mangai. E farão também um trajeto de volta ao CNJ. O transporte de retorno ao CNJ está previsto para as 13h30, com saída do restaurante. Retomaremos com a programação do Fórum Permanente de Auditoria do Poder Judiciário às 14 horas neste auditório.